Papo aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois bem, as manchetes dos jornais traz aí a posse de Alexandre Moraes no TSE em quase todos os jornais, né? Ontem, muito concorrida a posse lá de Alexandre Moraes, muita gente mesmo, né? Estavam lá os candidatos Bolsonaro, estava Lula, que roubaram a cena porque Ciro também estava lá, Simone Tebet estava lá, mas praticamente Bolsonaro e Lula roubaram a cena. Mas tinha governadores de estado, tinha ex-presidentes. Foi uma festa de posse das mais concorridas dos últimos tempos ali no TSE. Mas veja bem, nosso papo hoje traz mais uma denúncia de racismo. Interessante como o tempo passa, o tempo voa. Tem uma propaganda antiga, não sei se você lembra, que era do antigo Bamerindos, que dizia que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Pois é, o tempo passa, o tempo voa e parece que essa questão de racismo não se encerra. A partir de um fato, eu vou contar um fato aqui, uma mulher que foi denunciada por racismo no shopping. Ela de 55 anos, lá no shopping Santos, no litoral de São Paulo. O caso foi testemunhado pela filha dela e outros clientes e funcionários na noite de sexta-feira, dia 12, que estava na loja. A acusada acabou presa em flagrante por discriminação. Segundo Laila dos Santos, 35 anos, filha da vítima, o crime aconteceu na loja Riachuelo, no shopping Praia Mar. Na ocasião, ela e sua mãe compravam presentes para o Dia dos Pais, ali tranquilo, né? Quando foram surpreendidas por uma mulher apontando o dedo para sua mãe. Ela teria dito, abre aspas, preto tem que morrer, fecha aspas. É isso de dedo em riste lá para a mulher. Lália disse que, logo após essas falas racistas, a mulher tentou reverter a situação e sair dali, mas ela chamou os segurança do shopping para proibir a saída dela, e aí fez a ocorrência, né? Interessante que, no primeiro momento, segundo ela, o pessoal do shopping queria que não filmasse, queriam liberar a mulher, né? Como se parecesse que quem estava errado fosse a mulher que estava que tinha sido xingada, né? Ela disse algo que não dá para acreditar, mas terminaram segurando a mulher ali. A polícia militar foi acionada e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a mulher acabou presa por praticar discriminação e foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Santos, que investiga o caso. Então, tem leis, né, que fazem exatamente esse papel de proteger a nossa raça, né, contra essas discriminações. Mas, lamentavelmente, continuamos os mesmos. O que era feito no passado de forma velada, escondida, agora é feito escancarado. Como se o sangue que corre na veia do branco não fosse o mesmo que corre na veia de uma pessoa de cor. A principal causa desse racismo institucional, estrutural, nos dias atuais, ainda se baseia na cultura de que algumas pessoas devem ser subservientes a outras. Isso vem da época da escravidão, né? Quando trouxeram aqui os nossos irmãos africanos lá da África de cor, né? De cor negra. Por isso que essa descendência negra que a gente tem hoje aqui no Brasil vem exatamente desta época, numa época que escravo veio como burro de carga, né? Como boi de carro, veio simplesmente e unicamente para poder fazer a produção para os patrões brancos naquela época, né? Agora, essa questão do racismo vem de longe. Para os senhores entenderem, século XVI, século XVII, eu estou falando aí dos anos 1700, 1600, né? Os europeus já começaram a formular teorias
baseadas na suposição de que havia uma hierarquia das raças. Segundo essa tese, brancos estariam no topo dessa espécie de pirâmide, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e negros. Isso resultou, inclusive, numa guerra mundial, né? A grosso modo, a gente pode dizer que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi exatamente essa teoria europeia de que os brancos estariam no topo dessa pirâmide e Hitler achava que tinha que eliminar os demais que não estivessem. Por isso que resultou em toda aquela mortandade, né? Agora, segundo essas primeiras hipóteses racistas, aí, somente os brancos teriam capacidade intelectual para trabalhar a terra, governar e prosperar, enquanto os negros estariam aptos apenas para o trabalho braçal. Também era comum a crença de que negros e índios não tinham alma. E isso, na visão de um cristão moderno, por exemplo, significava ser um animal. Quem é que não tem alma, né? É um animal, né? Nós, humanos, temos alma. Mas achavam os europeus que os índios e os negros nem alma tinham. Bem, com a chegada do século XIX, a abolição da escravidão na maioria das potências, o racismo mesmo assim não acabou. Ganhou uma roupagem diferente, né? Que ainda a ciência tentava atestar a superioridade da raça branca e a inferioridade dos negros e mestiços. Tanto que precisamos de leis para fazer essa proteção. E é bom que se saiba que a lei número 7.716, de janeiro de 1989, torna crime qualquer manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função de sua cor, etnia ou raça. É conhecida como a Lei Antirracismo, representa um enorme passo na luta pela igualdade racial no Brasil, prevê penas de prisão a quem cometer crimes de ódio e intolerância racial. E aí foi que aconteceu esse caso e onde ela foi penalizada. Agora, nem com isso os casos deixaram de acontecer, né? Segundo o texto da lei, as pessoas não podem ser discriminadas em contratações de empresas, concursos públicos, acesso a loja, estádio ou qualquer outro estabelecimento em função de sua cor. Agora, pelo jeito, vamos ainda continuar com isso por muito tempo, apesar de uma chamada global, mundial, para reflexão sobre o tema. Precisamos construir, sim, uma sociedade igualitária que valorize e promova a equidade racial e de gênero em todas as suas dimensões, porque vidas negras importam, sim. Lamentavelmente, muitas pessoas não percebem isso e continuam a agir como nos primeiros tempos em que a discriminação, em que o preconceito era a bola da vez. Vamos continuar lutando e esse foi o nosso Papo Aberto de hoje.